O chão de terra batida estava quente, mesmo na escuridão da madrugada. Um calor que subia e abraçava meu corpo, misturando-se ao suor frio que brotava na minha testa. Cada centímetro que eu avançava era uma vitória e uma tortura. As unhas da mão direita, já quebradas, fincavam-se na terra seca, buscando um apoio que não existia. A mão esquerda segurava a barriga, um gesto inútil de proteção, como se eu pudesse acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. As pernas, duas traidoras inúteis, arrastavam-se atrás, pesadas como âncoras, deixando um rastro sinuoso no pó. Uma lágrima teimosa, salgada e suja, escorreu pelo meu rosto e pingou no chão, desaparecendo instantaneamente. O silêncio do sertão era quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante, um raspar agônico na garganta, e pelo farfalhar dos meus joelhos em carne viva contra o cascalho miúdo da estrada. Eu pari uma criança aos 63 anos, sem conseguir andar, arrastando meu corpo pelo chão de terra batida até alcançar ajuda. E sobrevivi para contar. Você já sentiu o corpo desistir antes da vontade? Pois eu senti, e mesmo assim fui. Antes que o fio da minha memória se perca no pó do tempo, peço licença para lhe fazer um convite. Assim como uma boa história precisa de quem a escute, este espaço precisa de quem o siga. Se inscreva, acomode-se no seu canto, que a prosa vai ser longa e o coração, eu garanto, vai apertar. Naquela madrugada, a dor veio como uma facada, nítida e brutal, diferente de todas as outras que eu vinha sentindo. Não era a dor surda nas costas, nem apontada nos nervos das pernas mortas. Era uma dor com propósito, uma dor que anunciava a vida e, para mim, talvez, a morte. A bolsa tinha estourado dentro do meu quarto de taipa, um som úmido e abafado que ecoou mais alto que qualquer trovão. Eu estava sozinha. Minha filha Socorro, que vinha cuidando de mim, tinha ido passar a noite na cidade com o neto doente. Os outros filhos, cada um com sua vida, moravam longe demais para ouvir um grito. E gritar, para quê? Para os calangos na parede? Para a lua cheia que me espiava pela fresta da janela? O pânico foi a primeira coisa que senti. Um gelo que subiu pela espinha e congelou meus pensamentos. Eu ia morrer ali, sozinha, naquele chão frio que logo se encharcou. Eu, Raimunda Nogueira de Andrade, a Mundinha, que já tinha amparado tanta mulher nessa mesma hora, ia morrer desamparada. Pensei em Antônio, meu falecido marido. Pensei nos meus 5 filhos já criados, nos meus 9 netos. Uma vida inteira de trabalho, de sol a sol, de lida na roça, para acabar assim. Desisti. Por um minuto, fechei os olhos e me entreguei. Deixei a escuridão me levar. Mas então, outra contração, mais forte, mais longa. E no meio daquele aperto que me roubava o ar, eu senti um chute, um protesto pequeno, mas vigoroso, vindo de dentro daquela barriga que todos olhavam com espanto e zombaria. Um ser que não tinha pedido para nascer, muito menos naquelas condições, estava lutando. E se ele lutava, quem era eu para me entregar? A raiva veio primeiro, uma fúria contra meu próprio corpo, contra meu destino, e a raiva virou força. A mesma força que me fez capinar a roça debaixo do sol do meio-dia, que me fez criar 5 filhos com o suor do meu rosto depois que Antônio se foi. Era uma força velha, guardada, empoeirada, mas ainda estava lá. Olhei para a porta entreaberta. A casa mais próxima, a de Dona Zefinha, ficava a uns 500 metros, uma distância que eu costumava fazer em poucos minutos, de passo ligeiro. Naquela noite, parecia o outro lado do mundo, mas era a minha única chance. Com um gemido que era parte dor, parte determinação, apoiei os cotovelos no chão. O cheiro de barro molhado e do meu próprio medo invadiu minhas narinas, e comecei a me arrastar. Cada puxão do meu corpo era um esforço sobre-humano. A pele dos meus braços ardia, os joelhos logo começaram a sangrar, manchando a camisola velha. As pedras do caminho rasgavam o tecido e a carne. Eu chorava, não de tristeza, mas de raiva e de dor. Eu conversava com Deus, não pedindo, mas ordenando. O Senhor me meteu nessa. O Senhor vai ter que me tirar. Não a mim, mas a essa criança. Entre uma contração e outra, eu parava, ofegante, a cabeça encostada na terra, e olhava para as estrelas. Elas pareciam frias, distantes, indiferentes ao meu sofrimento. Mas eu não estava fazendo aquilo por elas. Eu estava fazendo por aquele pequeno coração que batia dentro de mim.
Uma batida que era a única coisa que me mantinha sã. O caminho era um borrão de escuridão e dor, mas na minha mente eu só via uma coisa: a luz amarela da lamparina na janela de Dona Zefinha. E era para lá que eu ia, custe o que custasse. Meu nome é Raimunda Nogueira de Andrade, mas desde que me entendo por gente sou a Mundinha. Nasci e me criei aqui neste pedaço de chão rachado perto de Serra Talhada, no coração do sertão de Pernambuco. Um lugar onde o sol não pede licença para queimar a pele e a chuva é uma visita tão rara que, quando chega, a gente até estranha. A vida aqui sempre foi assim, sem meio termo. Ou é seco demais, ou alaga tudo. Ou se tem saúde de ferro, ou se morre à míngua, porque o posto médico do distrito só abria as portas nas terças e quintas. E o doutor que vinha da cidade grande parecia sempre estar com pressa de ir embora. Fui a quarta de 7 irmãos. Aprendi a ler as letras e os números na escola de uma sala só, mas a verdadeira lição aprendi na roça. A terra não dá nada de graça. A gente planta, a gente reza por chuva, a gente cuida. E se tiver sorte, a gente colhe o suficiente para encher a barriga. Meu pai, seu Damião, era um homem calado, de mãos grossas e um olhar que parecia carregar todo o peso do mundo. Minha mãe, Dona Severina, era o contrário. Falava pelos cotovelos, cantava enquanto remendava a roupa e tinha um remédio de erva para cada dor que a gente sentia. Foi com ela que aprendi os segredos das plantas e os jeitos de ajudar uma mulher a parir. Naquele tempo, parteira era artigo de luxo. A gente se virava como podia, com reza, água morna e muita coragem. Ajudei a trazer ao mundo mais de 20 crianças neste distrito, incluindo 2 dos meus próprios netos. Segurei em minhas mãos o início de tantas vidas, sem nunca imaginar o que o fim da minha me reservava. Casei com Antônio aos 18. Ele era um rapaz bonito, bom de prosa e rápido no serviço. Nosso namoro foi de olhar na quermesse da padroeira, de bilhete entregue pela meninada e de encontro rápido no portão, sob o olhar vigilante do meu pai. Antônio me prometeu uma vida melhor, uma casa de tijolo e um futuro longe da enxada, mas promessa de homem apaixonado evapora com o calor do sertão. A vida que tivemos foi dura, mas teve seus momentos de alegria. Tivemos 5 filhos, um atrás do outro. Socorro, a mais velha, minha cópia fiel no gênio e na aparência. Depois vieram os gêmeos, Damião e Cosme, briguentos desde a barriga. Em seguida, Lúcia, a mais quieta e sonhadora. E por último, o caçula, Expedito, que nasceu quando eu já achava que a fábrica tinha fechado. Antônio foi um bom pai quando estava sóbrio. Brincava com os meninos, ensinava a fazer arapuca, contava história de assombração. Mas a cachaça? Ah, a cachaça. Ela foi entrando na nossa vida devagarinho, como uma praga silenciosa. Começou com uma dose no fim de semana, para relaxar do trabalho pesado. Depois, uma dose todo fim de tarde. Quando vi, a garrafa era a primeira coisa que ele procurava de manhã e a última que largava de noite. O dinheiro, que já era pouco, sumia. A alegria dele foi se transformando numa amargura que manchava tudo. Ele nunca levantou a mão para mim nem para os filhos. A desonra dele era outra. Era a da ausência. Ele estava ali, de corpo presente, mas a alma já tinha sido afogada no álcool. Morreu aos 45 anos, de uma fraqueza no fígado que o definhou em poucos meses. No enterro, eu não chorei. Acho que já tinha chorado tudo em vida. Fiquei viúva aos 42, com 5 filhos para criar. Foi a época mais difícil. Eu fazia de tudo. Lavava roupa para fora, fazia bolo e cocada para vender na feira. E nas horas vagas, ainda pegava na enxada na roça de um vizinho. Os filhos foram crescendo, cada um tomando seu rumo. Socorro casou cedo e ficou por perto. Os gêmeos, assim que puderam, foram tentar a sorte em São Paulo, na construção civil. Lúcia passou num concurso para professora e foi morar em Salgueiro. E Expedito, o mais apegado a mim, arrumou um emprego de motorista de caminhão e vivia mais na estrada do que em casa. E assim os anos foram passando. Os filhos criados, os netos nascendo. Minha vida se aquietou. Eu vivia na minha casinha de taipa, a mesma que construí com Antônio, com meu dinheirinho da aposentadoria rural, que mal dava para os remédios e a feira. Minha alegria era a visita dos netos, a prosa na calçada com as vizinhas no fim de tarde, o cheiro do café coado na hora. Meu corpo, marcado pelo tempo e pelo trabalho, começou a dar sinais de cansaço. As juntas doíam com a mudança do tempo. A vista já não era a mesma, e um cansaço fundo, de alma,
Às vezes me pegava de jeito. Eu achava que já tinha vivido de tudo. Já tinha amado, sofrido, lutado, vencido. Achava que o resto dos meus dias seria assim, uma espera tranquila pelo fim. Mal sabia eu que a vida ainda guardava para mim a maior de todas as surpresas, a mais dura de todas as provações. A vida, essa danada, ainda não tinha terminado comigo. Tudo começou de um jeito manso, quase imperceptível. Uma preguiça que não era minha. Eu, que sempre acordei antes do galo cantar, comecei a sentir o corpo pesado na rede, a cabeça querendo ficar mais um pouco no travesseiro de Marcela. É a idade, mainha, dizia Socorro, quando vinha trazer o pão de manhã. A senhora trabalhou a vida toda, merece descansar. E eu acreditava. Aos 63 anos, o corpo tem direito de pedir arrego. Depois veio o enjoo, uma coisa estranha, que revirava meu estômago logo cedo. O cheiro do café, que sempre foi meu despertador, de repente começou a me embrulhar. A comida, que eu sempre fiz com tanto gosto, perdeu a graça. Passei a ter desejos esquisitos. Uma vontade louca de comer tijolo raspado, que nem mulher grávida. Eu ria de mim mesma. Imagina, mundinha, uma velha da sua idade com desejo. Atribuí tudo a uma fraqueza, talvez uma verme, coisa comum por aqui. Tomei um chá de boldo, rezei uma novena para São Brás e esperei passar. Mas não passou. Pelo contrário, a barriga começou a inchar. Primeiro, achei que fossem gases. Depois, que estava engordando, apesar de mal conseguir comer. Minhas saias de chita, que sempre foram folgadas, começaram a apertar na cintura. As vizinhas, na calçada, começaram a reparar. Mundinha, tu tá mais cheinha, vice? Comentava Dona Zefinha, com aquele seu olhar curioso. Tá se alimentando bem, graças a Deus. Não. Eu dava um sorriso amarelo e mudava de assunto. As pernas também incharam. Os tornozelos sumiram. Os pés pareciam 2 pães fermentados. Calçar as alpercatas de couro virou uma luta. À noite, a dor nas costas me impedia de achar uma posição confortável na rede. Eu me virava de um lado para o outro, sentindo uma pontada fina que corria pela lombar e me deixava sem ar. Socorro se preocupava. A gente precisa ver aquele médico, mainha. Isso não tá certo. Pode ser pressão alta, pode ser problema nos rins. Eu adiava. Tinha uma desconfiança de médico que vinha desde pequena. Parecia que eles só serviam para dar notícia ruim e receita cara. E a viagem até o posto, mesmo sendo perto, já era um esforço. O sol a pino, a poeira. Eu preferia ficar no meu canto, com meus chás e minhas rezas. Não é nada, filha. É só o corpo reclamando dos anos de serviço. Eu desconversava. Um dia, eu estava na cozinha, debulhando um feijão verde, quando senti uma coisa nova. Um tremor dentro da barriga. Um reboliço. Parecia uma borboleta batendo as asas, bem lá no fundo. Gelei. Meu coração disparou. Larguei a bacia de feijão no chão, espalhando os grãos pelo piso de cimento queimado. Levei a mão à barriga, dura e redonda sob o vestido. Fiquei ali, parada, esperando. E senti de novo. Um baque suave, inconfundível. Não era gás, não era verme, não era gordura. Eu conhecia aquela sensação. Tinha sentido 5 vezes antes. Era vida. O mundo girou. Me apoiei na mesa, as pernas bambas. Impossível. Não podia ser. Era um delírio. Uma loucura da minha cabeça de velha. Uma mulher na minha idade não gera mais vida. A natureza já tinha fechado as portas para mim há muito tempo. A menopausa tinha chegado há mais de 10 anos, levando consigo qualquer possibilidade. E... como? Eu era viúva há 20 anos. Vivia sozinha, reclusa. Não havia homem na minha vida. Não havia pecado. Não havia explicação. Sentei-me no chão, no meio do feijão espalhado, e comecei a chorar. Um choro silencioso, de puro desespero. O que estava acontecendo comigo? Era um castigo de Deus? Uma doença com nome de gente? Olhei para o pequeno oratório no canto da sala, para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com seu manto azul desbotado. Minha Nossa Senhora, me acuda. Eu sussurrei. O que é isso que está crescendo dentro de mim? A santa de gesso continuou me olhando com seus olhos pintados, silenciosa, e pela primeira vez na vida, senti um medo que era maior que a minha fé. Um medo do desconhecido, do inexplicável, que se aninhava e crescia no meu ventre junto com... aquilo. Os dias que se seguiram foram um tormento silencioso. Eu vivia num estado de negação assustada.
Tentava convencer a mim mesma de que era tudo imaginação. É um tumor, Mundinha. É uma bola d'água. É qualquer coisa, menos isso. Mas o corpo não mente. A barriga crescia a olhos vistos, empurrando minhas costelas, dificultando minha respiração. Os movimentos lá dentro ficaram mais fortes, mais frequentes. Às vezes, eu via a superfície da minha pele se mexer. Uma ondinha que me causava um misto de pavor e um fascínio doentio. Comecei a me esconder. Deixei de ir à venda do seu Zito, de sentar na calçada no fim de tarde. Dizia que estava com dor de cabeça, com as pernas doendo, qualquer desculpa para não encarar os olhares curiosos das pessoas. Eu me envolvia em vestidos largos, em panos que disfarçavam o volume, mas sentia os cochichos pelas minhas costas. A notícia de que Mundinha anda esquisita se espalhou pelo distrito com a rapidez do vento. Socorro era a mais insistente. Mainha, pelo amor de Deus, vamos no médico na quinta-feira. Eu já falei com o Expedito. Ele disse que leva a gente na caminhonete dele. Eu inventava uma desculpa atrás da outra. Não precisa, filha, já estou melhorando. É só um inchaço, logo passa. Não quero incomodar seu irmão. A verdade é que eu tinha pavor do que o médico poderia dizer. Tinha medo de ouvir a confirmação daquela loucura e tinha mais medo ainda do julgamento. O que diriam de mim? Uma viúva, uma avó, com uma barriga daquele tamanho. A vergonha me queimava por dentro, mais quente que o sol do meio-dia. Pensariam que eu tinha perdido o juízo, ou pior, a decência. Num lugar pequeno como o nosso, a honra de uma mulher é a única coisa que ela realmente possui, e eu sentia que estava prestes a perder a minha. Uma noite, eu não consegui dormir. A criatura dentro de mim estava agitada, se revirando sem parar. Levantei-me e fui até o quintal. A lua estava cheia, prateando as folhas do pé de manga. Sentei-me no batente da porta e, pela primeira vez, conversei com a minha barriga. Quem é você? Eu sussurrei para o volume sob a minha camisola. O que você quer de mim? Por que você me escolheu? Não houve resposta, claro. Apenas um chute mais forte, como se dissesse, eu estou aqui. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A negação começou a ceder espaço para uma resignação cansada. Aquilo era real. Estava acontecendo. Não adiantava mais fugir ou esconder. Eu precisava enfrentar. Mas como? Sozinha? Decidi que precisava contar a alguém. E só havia uma pessoa no mundo em quem eu confiava o suficiente, apesar de temer sua reação. Minha filha, Socorro. No dia seguinte, ela veio como de costume, trazendo um cuscuz quente e uma garrafa de café. Sentou-se na cadeira de balanço, me observando com seus olhos preocupados. A senhora não parece bem, mainha. Tá mais pálida. Tomei fôlego. Meu coração batia descompassado. Socorro, minha filha. Preciso te contar uma coisa. Ela se ajeitou na cadeira atenta. Pode falar, mainha. Aconteceu alguma coisa? As palavras não saíam. Minha garganta travou. Eu apenas levantei a blusa e mostrei a ela minha barriga. Nua, redonda, inegável. Socorro arregalou os olhos. A xícara de café tremeu em sua mão. Ela olhou da minha barriga para o meu rosto e de volta para a barriga. A confusão em seu semblante era palpável. O que é isso, mainha? É um caroço? A senhora tá com alguma doença? Eu neguei com a cabeça. As lágrimas que eu vinha segurando há semanas finalmente vieram. Não é doença, minha filha. Então o que é? Ela perguntou, a voz já embargada de medo. Respirei fundo, juntei toda a coragem que me restava e disse a verdade que nem eu mesma conseguia acreditar. Socorro, eu acho que estou grávida. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e pesado da minha vida. Socorro ficou me olhando, a boca entreaberta, o rosto transformado numa máscara de incredulidade e horror. Por um instante, pensei que ela fosse rir, ou gritar, ou me chamar de louca, mas ela apenas se levantou, caminhou até mim e, com a mão trêmula, tocou na minha barriga. E bem naquela hora, a criatura se mexeu. Socorro sentiu. O choque em seu rosto foi tão grande que ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Meu Deus do céu, mainha! Ela sussurrou, o rosto perdendo toda a cor. Isso não é possível. A reação de Socorro não foi de raiva ou de julgamento, como eu temia, mas de um pânico absoluto. Ela andava de um lado para o outro na minha pequena sala.
as mãos na cabeça, repetindo sem parar: não é possível, não é possível. Para ela, aquilo era tão fora da ordem natural das coisas que só podia significar uma coisa: uma doença terrível, um engano dos meus sentidos, uma loucura. Mainha, a senhora não pode estar grávida, ela dizia, parando na minha frente e me olhando como se eu fosse uma estranha. A senhora tem 63 anos, é viúva há 20. Como isso teria acontecido? A pergunta ficou no ar, carregada de uma desconfiança que me feriu profundamente. Ela estava duvidando da minha honra. Eu não sei, Socorro, respondi, a voz embargada. Você acha que eu sei? Você acha que eu queria isso? Eu não saio de casa, não converso com homem nenhum. Eu juro por Deus e por todos os santos, eu não sei como isso aconteceu. Minha angústia era tão genuína que a desconfiança nos olhos dela se desfez, dando lugar a uma confusão ainda maior. Ela sentou-se ao meu lado, pegou minha mão. A dela estava gelada. Desculpa, mainha, é que não entra na minha cabeça. Isso tem que ser outra coisa. Um mioma, um cisto, qualquer coisa. Amanhã é quinta-feira. A gente vai no posto médico, sem falta. O doutor vai saber dizer o que é. Naquela noite, nenhuma de nós dormiu direito. Socorro insistiu em ficar. Armou uma rede na sala. Eu a ouvia se virando a noite toda, suspirando. E eu, na minha rede, com a mão na barriga, sentia os movimentos constantes, uma prova viva da minha condição impossível. Na manhã seguinte, Expedito chegou com sua caminhonete, uma D20 velha que balançava mais que tudo. Socorro tinha ligado para ele, mas não contou o motivo. Apenas disse que eu não estava bem e precisava ir ao médico. Ele me olhou com preocupação. Que foi, mainha? Sentindo o quê? É só um mal-estar, meu filho. Coisa de velha. Menti, ajeitando-me com dificuldade no banco da frente. A viagem foi um suplício. A cada buraco na estrada de terra, uma pontada na minha barriga e nas minhas costas. O posto médico era um prédio pequeno, caiado de branco, com um cheiro forte de éter e poeira. A sala de espera estava lotada. Mulheres com crianças de colo, velhos tossindo, gente com a cara amarrada de dor. Esperamos por quase 2 horas. Cada minuto era uma agonia. Eu sentia os olhares das pessoas sobre mim, sobre o meu volume mal disfarçado pelo vestido largo. Cochichavam, apontavam. A vergonha era um bicho me roendo por dentro. Finalmente, a enfermeira chamou meu nome. Raimunda Nogueira de Andrade. Dr. Ricardo era um rapaz novo, com cara de quem tinha acabado de sair da faculdade. Tinha um olhar cansado, provavelmente sobrecarregado por atender um distrito inteiro em poucas horas. Ele me ouviu com impaciência enquanto eu descrevia meus sintomas. O enjoo, o cansaço, o inchaço. Socorro, ao meu lado, completava as informações, nervosa. Vamos examinar, dona Raimunda, disse ele, apontando para a maca. Com a ajuda de Socorro, deitei-me. O médico começou a apalpar minha barriga. Sua expressão era profissional, neutra, mas quando suas mãos experientes percorreram o contorno do meu ventre, senti seus dedos pararem. Ele franziu a testa, pressionou de novo, em outro lugar. Ouvi, abafado pelo seu estetoscópio, o som que eu já conhecia, mas que ele não esperava encontrar. Um som rápido, ritmado. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ele tirou o estetoscópio, o rosto transformado. Havia uma incredulidade que ele não conseguiu disfarçar. Olhou para mim, depois para Socorro e de volta para mim. Dona Raimunda, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Há quanto tempo a senhora não menstrua? Há mais de 10 anos, doutor. Desde que entrei na menopausa. Ele coçou a cabeça, claramente perdido. Olhe, o quadro é muito incomum. Esse inchaço, essa massa e esses sons. A senhora precisa fazer um exame mais detalhado. Uma ultrassonografia. Aqui no posto não temos o equipamento. Mas o que o senhor acha que é, doutor? Perguntou Socorro, a voz trêmula. Dr. Ricardo hesitou. Ele olhou para os meus cabelos brancos, para as rugas no meu rosto, e depois para a minha barriga de grávida. Ele parecia estar lutando contra o que a ciência dele dizia e o que seus olhos viam. Sendo bem honesto, ele disse, baixando a voz. Pode ser muita coisa. Um tumor de crescimento rápido, um cisto gigante, mas pelos sintomas que a senhora descreveu, pelo que eu senti na palpação, e principalmente pelos batimentos que eu auscultei, a principal hipótese, por mais absurda que pareça,
É uma gravidez. Ele disse a palavra. E a palavra, dita por um homem de ciência, tornou tudo terrivelmente real. Socorro levou a mão à boca, abafando um soluço. Eu fiquei ali, deitada na maca, olhando para o teto manchado de umidade. Não senti alívio, nem medo. Apenas uma estranha calma. A calma de quem finalmente para de lutar contra a maré e se deixa levar, sem saber se vai dar na praia ou no fundo do mar. A loucura tinha sido batizada. Tinha um nome. E o nome era gravidez. A recomendação do doutor. Ricardo para fazer uma ultrassonografia em Serra Talhada caiu sobre nós como uma sentença. Serra Talhada não era logo ali. Significava arrumar dinheiro para o transporte. Significava um dia inteiro perdido. E o pior de tudo, significava expor a minha situação para além dos limites do nosso pequeno distrito. Mas não havia escolha. A dúvida era uma tortura pior do que qualquer certeza, por mais terrível que fosse. Expedito, meu filho caminhoneiro, foi quem resolveu tudo. Socorro, aos prantos, contou a ele pelo telefone o que o médico havia dito. Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Eu podia imaginar o rosto dele, a testa franzida, tentando processar a informação absurda. Mas Expedito, apesar de viver na estrada, sempre foi o mais prático dos meus filhos. Deixa comigo, Socorro. Na semana que vem eu tô de folga. Pego vocês duas e a gente vai em Serra Talhada resolver isso. Arranjem os documentos de Mainha. Aquela semana de espera foi um purgatório. A notícia da minha visita ao médico e a suspeita inacreditável vazaram. Não sei como, talvez a enfermeira tenha comentado com alguém. Em lugar pequeno, segredo é como água na peneira. As pessoas já não cochichavam, falavam abertamente. Quando eu me arriscava a ir até o portão, via as vizinhas se calarem abruptamente, os olhares se desviando. Era um misto de zombaria, pena e um certo temor supersticioso. Eu era a velha que emprenhou do vento, a avó que endoidou. Cada olhar era uma pequena pedra atirada contra mim. Eu me fechei ainda mais na minha casinha de taipa. A barriga, alheia a todo o drama, continuava a crescer. E com ela, uma nova sensação começou a surgir em mim. Em meio à vergonha e ao medo, um fio de conexão. Era estranho. Eu passava horas com a mão espalmada sobre o ventre, sentindo os solavancos e as cambalhotas da criatura lá dentro. Era uma companhia constante na minha solidão. Às vezes, eu me pegava cantarolando canções de ninar que não cantava há mais de 30 anos, e então me dava conta do que estava fazendo e parava, assustada comigo mesma. Como eu podia estar me apegando à fonte da minha desgraça? O medo era meu companheiro mais fiel. Medo do que o exame ia revelar. E se fosse mesmo um filho? Como? De quem? As pessoas iam me apedrejar em praça pública. E se fosse um tumor? Eu ia morrer de uma doença horrível, definhando aos poucos? E o que era pior? Ter um filho na velhice ou ter um câncer? Eu não sabia a resposta. Na noite anterior à viagem, tive um sonho. Sonhei com minha mãe, Dona Severina. Ela estava no nosso quintal, peneirando um milho, como fazia antigamente. O sol batia nos seus cabelos já brancos, presos num coque. No sonho, eu chegava perto dela, chorando, e mostrava minha barriga. Ela não parecia surpresa. Apenas parou o que estava fazendo, limpou as mãos no avental e me abraçou. Um abraço quente, com cheiro de fubá e alfazema. Tem coisa que a gente não entende, minha filha. Ela dizia, a voz serena. A gente só aceita e segue em frente. A vida é maior que o juízo da gente. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas com o coração um pouco mais leve. Era como se minha mãe, lá de onde estivesse, tivesse me dado a bênção, ou pelo menos a permissão, para enfrentar o que viesse. Quando a D20 de Expedito apontou na estrada, levantando poeira, eu estava pronta. Vesti meu melhor vestido, um estampado de flores miúdas, já desbotado pelo tempo. Prendi o cabelo num coque apertado. Socorro estava ao meu lado, os olhos fundos de quem não dormia. Expedito desceu do carro, o rosto fechado. Ele não me olhou nos olhos. Apenas disse, vamos, mainha. A vergonha dele era quase palpável, e isso doeu mais do que qualquer cochicho de vizinho. Para meu próprio filho, eu era um constrangimento. Durante a viagem inteira, ninguém disse uma palavra. O único som era o do motor cansado da caminhonete e o vento quente que entrava pelas janelas. Eu olhava a paisagem da Caatinga passando, os mandacaros e chique-chiques, e me sentia tão seca e espinhosa quanto eles. A clínica em Serra Talhada era um mundo diferente do nosso posto médico.
Tinha ar-condicionado, cadeiras de plástico coloridas e uma televisão ligada num programa de auditório. O barulho da cidade, as buzinas, as sirenes, tudo me deixava atordoada. Eu me sentia um bicho do mato, deslocada e assustada. Socorro preencheu a ficha na recepção, enquanto o expedito ficou do lado de fora, fumando um cigarro atrás do outro, como se não quisesse ser visto conosco. A espera novamente foi longa. Eu me encolhia na cadeira, tentando me fazer pequena, invisível. Ao meu redor, outras mulheres esperavam, a maioria jovens, com suas barrigas orgulhosas à mostra. Elas riam, conversavam sobre enxovais e nomes de bebês, olhavam para mim de relance, uma velha senhora de cabelos brancos no meio delas, e certamente se perguntavam o que eu fazia ali. Quando a enfermeira me chamou, meu coração deu um salto. Dona Raimunda, pode entrar. A sala era escura, com apenas a luz dos aparelhos. O médico, um homem mais velho, de óculos e cabelos grisalhos, me cumprimentou com uma formalidade fria. Deite-se aqui, por favor. Levante a blusa. O gel que ele passou na minha barriga era gelado e me fez estremecer. Socorro segurava minha mão com força. O médico ligou o monitor e começou a passar o aparelho sobre a minha pele. Na tela, uma imagem em preto e branco, cheia de chuviscos, apareceu. Eu não entendia nada daquilo. Eram apenas manchas e sombras. O médico ficou em silêncio por um longo tempo, movendo o transdutor de um lado para o outro. Sua testa estava franzida em concentração. Socorro prendeu a respiração. Eu fechei os olhos, rezando para que aquilo acabasse logo. Bem, disse o médico finalmente. Sua voz era grave. Ele virou um pouco a tela na nossa direção. Estão vendo esta mancha escura aqui? É o saco gestacional. E este pontinho branco, se movendo, é o embrião. Ele apertou um botão, e um som encheu a sala escura. Um som rápido, forte, como o galope de um cavalo. E isso são os batimentos cardíacos. 100% de certeza, minhas senhoras. É uma gestação. Pelas medidas, diria que a senhora está com aproximadamente 5 meses. 5 meses. O número ecoou na minha cabeça. Metade do caminho já tinha sido percorrido. E eu nem sabia. Socorro começou a chorar baixinho, um choro de desamparo. Eu continuei de olhos fechados. Não havia mais negação, não havia mais dúvida. Havia apenas aquela batida forte, ruidosa, que preenchia a sala e a minha alma, atestando a verdade impossível. O médico continuou o exame, medindo, anotando, falando em termos técnicos que eu não compreendia. Falou sobre o tamanho do feto, a posição da placenta, a quantidade de líquido. E então, ele parou de novo. Sua expressão ficou séria. Tem mais uma coisa, dona Raimunda, ele disse. A sua idade. Uma gravidez nessa fase da vida é extremamente rara e de altíssimo risco. Para a senhora e para o bebê. Pressão alta, diabetes gestacional, problemas cardíacos. A lista de complicações é grande. A senhora vai precisar de um acompanhamento muito rigoroso, um pré-natal de alto risco. E o parto, de forma alguma, poderá ser normal. Terá que ser uma cesariana, em um hospital bem equipado. Ele falava, mas sua voz parecia vir de muito longe. A palavra risco era a única que se fixava na minha mente. Risco. Eu não era apenas uma aberração da natureza. Eu era uma bomba relógio. Eu e a criatura dentro de mim. Saímos da clínica em silêncio. Socorro, com o rosto inchado de chorar. Eu, segurando o papel com a imagem borrada da ultrassonografia. Do lado de fora, Expedito nos esperava, encostado na caminhonete. Ele olhou para os nossos rostos e não precisou perguntar. Ele soube. E então, ele perguntou, a voz rouca. Socorro não conseguiu falar. Apenas balançou a cabeça confirmando. Eu estendi o papel para ele. Expedito olhou para a foto em preto e branco, para aquelas manchas que agora tinham nome e coração. Ele amassou o cigarro com a bota. O rosto uma mistura de raiva, vergonha e talvez um pingo de medo. Meu Deus, mainha, o que a gente vai fazer agora? Ele disse, olhando não para mim, mas para o horizonte, como se a resposta pudesse vir de algum lugar muito distante. E eu, pela primeira vez, também não sabia. A volta para casa foi ainda mais silenciosa e pesada do que a ida. A imagem da ultrassonografia, aquele papel fino e frágil, parecia pesar uma tonelada no meu colo. Era a prova irrefutável da minha condição, o documento que oficializava a minha desgraça e o meu milagre.
Expedito dirigia com uma fúria contida, apertando o volante com força, o maxilar travado. Socorro, no meio, soluçava baixinho, o rosto virado para a janela. Quando chegamos ao nosso distrito, já era fim de tarde. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo, uma beleza que eu não conseguia apreciar. Assim que a caminhonete parou em frente à minha casa, vi as cortinas das janelas vizinhas se mexerem. Todos sabiam onde tínhamos ido. Todos esperavam pelo veredito. Eu preciso voltar para a estrada amanhã cedo, mainha, disse Expedito, sem descer do carro. Socorro fica com a senhora. Se precisar de alguma coisa, liga. Era uma despedida fria, distante. Ele não conseguia lidar com aquilo. Para ele, era mais fácil fugir na sua boleia de caminhão do que enfrentar a vergonha em casa. Naquela noite, Socorro e eu nos sentamos à mesa da cozinha, a comida intocada nos pratos. E os outros, Socorro? Perguntei, a voz fraca. Damião, Cosme, Lúcia, eles precisam saber. Eu ligo amanhã, ela disse, sem ânimo. Não sei como vou contar isso. A notícia, como era de se esperar, caiu como uma bomba sobre meus outros filhos. Lúcia, a professora, foi a mais compreensiva, embora chocada. Fez 1000 perguntas sobre minha saúde, sobre os riscos. Prometeu vir me visitar assim que conseguisse uma folga. Já os gêmeos em São Paulo reagiram com incredulidade e raiva. Isso é conversa, Socorro. Mainha endoidou, gritou Damião ao telefone. Quem é o pai dessa coisa? Algum Zé Ninguém se aproveitou da fraqueza dela? As palavras dele, transmitidas por Socorro, foram como facas no meu coração. Meus próprios filhos, meu sangue, duvidando de mim, me acusando. Enquanto a família se desestruturava com a notícia, meu corpo continuava sua própria e estranha jornada. E foi então que a segunda provação começou, de forma sutil. Primeiro, foi um formigamento nos pés, que eu ignorei. Depois, uma fraqueza nas pernas. Um dia, estava varrendo o quintal e meu joelho simplesmente cedeu. Caí no chão, um tombo feio que me deixou com o corpo todo dolorido. Socorro ficou apavorada. É a pressão, mainha. O médico avisou, mas não era a pressão. Era algo diferente. Uma sensação de que minhas pernas não me pertenciam mais. Elas ficavam pesadas, difíceis de comandar. Andar até o portão se tornou uma maratona. Comecei a usar uma bengala que tinha sido de Antônio para me apoiar. A fraqueza foi piorando a cada dia. O formigamento subiu para as panturrilhas, depois para as coxas. Era como se meus nervos estivessem se desligando, um por um. Houve um dia em que tentei me levantar da rede e simplesmente não consegui. Minhas pernas não responderam ao comando do meu cérebro. Entrei em pânico. Gritei por Socorro, que veio correndo da cozinha. Eu não consigo levantar, filha. Eu não sinto minhas pernas. Ela tentou me ajudar, me puxando pelos braços, mas minhas pernas eram peso morto. Juntas, conseguimos me arrastar até uma cadeira, onde eu fiquei, tremendo, o suor escorrendo pelo meu rosto. O que estava acontecendo? Além de tudo, agora isso? A notícia da minha paralisia se somou à da minha gravidez, tornando o meu caso ainda mais bizarro e trágico aos olhos do povoado. É castigo, diziam alguns. O corpo dela não aguentou a vergonha. Outros, mais piedosos, diziam que era o peso da criança esmagando meus nervos. Ninguém sabia a verdade, nem mesmo eu. O Dr. Ricardo, em sua visita quinzenal ao posto, veio me ver em casa. Ele me examinou, testou meus reflexos com um martelinho, fez perguntas. Sua expressão era grave. Dona Raimunda, isso parece ser uma condição neurológica. Pode ou não estar relacionada à gravidez. Pode ser uma polineuropatia, talvez desencadeada pelas alterações hormonais. É muito raro. A senhora precisaria ver um especialista, um neurologista. Neurologista. Era mais uma palavra complicada, mais um especialista em uma cidade distante, mais um custo que não podíamos arcar. A realidade se impôs com uma crueldade avassaladora. Eu estava grávida, velha e agora aleijada, dependente de Socorro para tudo, para me levar ao banheiro, para me dar banho, para me virar na rede. A minha dignidade, a única coisa que me restava, estava sendo arrancada de mim, pedaço por pedaço. Eu me sentia um fardo, um estorvo na vida da minha filha. A depressão, uma escuridão fria, começou a se instalar no meu coração. Eu passava os dias olhando para o teto, sem vontade de comer, de conversar, de viver. A criatura na minha barriga se mexia, chutava.
mas eu mal reagia. Que futuro eu poderia dar a essa criança? Eu não conseguia nem cuidar de mim mesma. A morte, que antes me assustava, começou a parecer uma libertação. A rotina na minha casa se transformou numa sucessão de dias cinzentos, mesmo sob o sol escaldante do sertão. Eu vivia entre a rede na sala e a cadeira de balanço na varanda, de onde via a vida passar sem poder participar dela. Socorro se desdobrava, cozinhava, limpava a casa, cuidava da sua própria família e ainda tinha que me dar banho, me ajudar a me vestir, me virar de um lado para o outro, para evitar as feridas de ficar deitada na mesma posição. O cansaço estava estampado no rosto dela, nas olheiras fundas, na falta de paciência que às vezes escapava em sua voz. E cada suspiro cansado dela era uma pontada de culpa no meu peito. Lúcia, minha filha professora, conseguiu uma licença e veio passar 15 dias conosco. A chegada dela foi como um sopro de ar fresco. Ela era mais calma que Socorro, mais paciente. Conversava comigo, lia histórias, penteava meus cabelos. Ela não me olhava com pena, mas com um carinho que me aquecia a alma. Foi Lúcia quem teve a ideia de adaptar a casa. Colocou uma corda sobre a minha rede para que eu pudesse me puxar e sentar sozinha. Arrastou uma mesinha para perto, para que eu tivesse água e meus remédios ao alcance da mão. Pequenas coisas que me devolveram um pingo de autonomia e me fizeram sentir um pouco menos inútil. Ela também conversou com os irmãos. Pelo que entendi das conversas que ouvia, ela deu uma bronca daquelas nos gêmeos. Ela é nossa mãe e está doente e precisando de nós. Vergonha é abandonar a própria mãe numa hora dessas, não o que está acontecendo com ela. Aos poucos, a atitude deles começou a mudar. Damião e Cosme começaram a mandar dinheiro todo mês. Não era muito, mas ajudava com as fraldas, com os remédios, com uma alimentação um pouco melhor. Expedito, em suas passagens pelo sertão, sempre parava para nos ver. Trazia frutas, um pedaço de queijo e sentava-se ao meu lado, sem jeito, tentando puxar conversa. A vergonha ainda estava lá, nos olhos dele, mas agora havia também preocupação. Minha barriga já estava enorme, redonda e alta. Eu parecia um jabuti virado de costas, sem conseguir me mover. A criança era forte, se mexia o tempo todo, me causando falta de ar e dores nas costelas. Lúcia, com seu jeito doce, colocava a mão na minha barriga e conversava com o sobrinho ou sobrinha que estava por vir. Oi, bebê, sou sua tia Lúcia. Tá apertado aí dentro, né? Tenha paciência com sua avó. Ela é uma mulher forte. Apesar do apoio que começava a surgir, a minha realidade era solitária. As noites eram as piores. Socorro e Lúcia dormiam, exaustas, e eu ficava sozinha com meus pensamentos, o som dos grilos e a agitação dentro de mim. O medo do parto era uma presença constante. Como seria? Quem me levaria? O hospital de Serra Talhada ficava a mais de 1 hora de distância. E se a bolsa estourasse no meio da noite? E se Socorro não estivesse em casa? Eu estava completamente vulnerável, uma prisioneira no meu próprio corpo. O pré-natal de alto risco era uma complicação a mais. A cada 15 dias, Expedito ou um vizinho pago com o dinheiro dos meus filhos nos levava à Serra Talhada. Era uma operação de guerra me colocar e me tirar da caminhonete. Eu me sentia um saco de batatas, sendo carregada de um lado para o outro. No hospital, as enfermeiras me olhavam com uma mistura de curiosidade profissional e espanto. Eu era o caso da vovó grávida. Minha pressão estava sempre no limite, meus pés e mãos inchados como balões. O médico me alertava a cada consulta. Qualquer sinal de dor de cabeça forte, visão embaçada, dor na boca do estômago, corra para o hospital. Pode ser pré-eclâmpsia. É muito perigoso. Cada dia era uma pequena vitória, uma batalha vencida contra o meu corpo. Eu aprendi a comer deitada, a me arrastar da rede para a cadeira com a força dos braços, a encontrar pequenas alegrias no cheiro da chuva que se anunciava ou na visita de um neto, que olhava para a minha barriga com uma curiosidade inocente. Vó, é verdade que tem um bebê aí dentro? É sim, meu filho. Ele vai ser meu tio ou meu primo? A pergunta dele, tão simples, me fez rir pela primeira vez em muito tempo. Eu não sabia a resposta. Eu não sabia de mais nada. Apenas que, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, eu estava chegando ao fim daquela jornada. O 8º mês chegou, depois o 9º. A qualquer momento, a tempestade final poderia começar, e eu precisava estar pronta. À medida que a data provável do parto se aproximava, uma tensão palpável se instalou na nossa casa.
Socorro vivia em estado de alerta, sobressaltando-se a cada gemido meu. Lúcia teve que voltar para o trabalho, mas ligava todos os dias. Expedito ajustou suas rotas para não ficar muito longe. Era como se todos estivessem de prontidão, esperando o alarme soar. A comunidade, que antes me julgava, agora me olhava com uma espécie de reverência assustada. Minha história tinha se tornado uma lenda local. As pessoas passavam na minha porta e olhavam para na minha varanda, onde eu ficava sentada na cadeira de balanço, com a barriga imensa no colo. Algumas comadres mais velhas vinham me visitar, traziam um prato de canjica, um pedaço de bolo, não falavam da gravidez, mas em seus olhos eu via a admiração pela minha resistência. Deixei de ser a velha que endoidou para ser a mundinha, aquela mulher forte. A mudança na percepção alheia não mudava a minha dor, mas aliviava um pouco o peso da vergonha. Numa dessas tardes, Dona Zefinha, minha vizinha de porta, a mesma que eu tentaria alcançar naquela noite fatídica, veio se sentar um pouco comigo. Ela era uma senhora faladeira, que sabia da vida de todo mundo, mas tinha um bom coração. Mundinha, mulher, eu fico pensando na força que tu tem, ela disse, abanando-se com um leque de palha. Se fosse comigo, eu já tinha entregado os pontos há muito tempo. Às vezes eu também quero entregar, Zefinha, confessei. Tem hora que o cansaço é maior que a vontade, mas tu não entrega, ela insistiu. Sabe o que eu acho? Eu acho que Deus te deu essa cruz porque sabia que tu era a única que aguentava carregar. É uma provação, sim, mas é também uma honra. As palavras dela, tão simples, me tocaram. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Sempre vi minha situação como um castigo, uma anomalia, nunca como uma missão. A ideia não me trouxe consolo, mas me deu uma nova perspectiva. Talvez houvesse um propósito em tudo aquilo, um propósito que eu ainda não conseguia enxergar. A gravidez na velhice me roubou o movimento, a independência, a paz. Mas também me trouxe coisas inesperadas. A reaproximação dos meus filhos foi a maior delas. A crise nos forçou a nos olharmos de novo, a conversarmos, a perdoarmos as mágoas antigas. Aquele bebê, ainda não nascido, já estava consertando os laços quebrados da nossa família. Ele nos uniu na preocupação e no cuidado. Um dia, Socorro estava me ajudando a me ajeitar na rede e parou, com a mão na minha barriga. Mainha, a senhora já pensou num nome? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava tão focada em sobreviver à gravidez e ao parto que não tinha me permitido pensar no depois. Não tinha me permitido pensar naquela criatura como uma pessoa, um indivíduo com um nome. Não, minha filha, não pensei. Se for menina, eu gosto de graça, ela disse sorrindo. Porque é uma graça de Deus a senhora ter chegado até aqui. E se for menino? Perguntei entrando na conversa. Se for menino, ela pensou por um instante. Poderia ser Bento, que significa abençoado. Graça, Bento, nomes que carregavam um significado pesado, uma responsabilidade. Olhei para a minha barriga e, pela primeira vez, não vi apenas um problema ou um mistério. Vi uma promessa de vida, de continuidade. Essa pequena conversa mudou tudo. Comecei a me permitir sentir, a sentir o amor que crescia em mim, tão teimoso e forte quanto a própria vida que eu carregava. Comecei a cantar para o bebê, a contar histórias da nossa família. Contei sobre o avô Antônio, sobre os irmãos e sobrinhos que o esperavam. Criei um laço, e ao criar esse laço, encontrei uma nova razão para lutar. Eu não estava mais lutando apenas para sobreviver, estava lutando para viver, para ver o rosto daquela criança, para segurá-la nos meus braços. E essa esperança se tornou a minha força, a armadura que me prepararia para a batalha final que estava por vir. A chegada do 9º mês de gestação foi como entrar em território inimigo. Cada dia era uma incógnita. Meu corpo estava no limite. A barriga pesava tanto que eu sentia como se meus ossos fossem se partir. Dormir era impossível. A falta de ar era constante. E a criança parecia dar uma festa de São João dentro de mim, com chutes e socos que me deixavam sem fôlego. Minhas pernas, já inúteis, agora inchavam a ponto de a pele brilhar, esticada e dolorida. Socorro não saía mais do meu lado. Ela havia se mudado de vez para a minha casa, trazendo seu filho mais novo, o pequeno Tiago, de 6 anos. O menino, com a curiosidade típica da idade, era uma distração bem-vinda. Ele não me via como um caso estranho. Para ele, eu era apenas a avó com uma bola de futebol na barriga.
Ele se deitava no chão ao lado da minha rede, encostava o ouvido no meu ventre e ria. Vó, ele tá roncando, dizia, me fazendo sorrir em meio à dor. O médico em Serra Talhada havia marcado a cesárea para a semana seguinte. Estava tudo planejado. Expedito viria nos buscar na véspera, passaríamos a noite na casa de uma prima, e na manhã seguinte, iríamos para o hospital. O plano me dava uma falsa sensação de segurança, como se pudéssemos controlar o incontrolável. Mas a natureza não se importa com agendas e planejamentos. 2 dias antes da data marcada, o neto de Socorro, o Tiago, adoeceu. Uma febre alta, que não cedia com nenhum remédio caseiro. Socorro estava aflita. O menino delirava de febre, chamando pela mãe. Mainha, eu preciso levar ele no posto da cidade. É só um pulo. Eu vou e volto rápido. A senhora fica bem sozinha por umas horinhas? Eu, vendo o desespero no rosto da minha filha e o sofrimento do meu neto, não podia ser egoísta. Vá, minha filha. Vá cuidar do seu menino. Eu fico bem. Qualquer coisa eu grito e a dona Zefinha escuta. Ela hesitou, mas a febre de Tiago era mais urgente. Eu não demoro, eu juro, disse ela, me dando um beijo na testa antes de sair apressada com o menino no colo. Fiquei sozinha na casa silenciosa. O sol da tarde entrava pela janela, desenhando quadrados de luz no chão. Cochilei um pouco, embalada pelo balanço suave da rede. Quando acordei, o sol já tinha sumido, e a escuridão começava a engolir o sertão. Socorro ainda não tinha voltado. Comecei a ficar preocupada. O posto médico na cidade vizinha era precário. Talvez tivessem mandado ela para um hospital maior. Não havia telefone em casa. A única coisa que eu podia fazer era esperar. Foi então que senti a primeira pontada. Uma dor aguda, diferente, na parte de baixo da barriga. Tentei mudar de posição na rede, achando que era um mau jeito. Mas a dor voltou, mais forte, se espalhando para as costas. Meu coração de parteira amadora reconheceu o sinal imediatamente. Eram contrações. O pânico começou a subir pela minha garganta. Agora não, meu Deus. Por favor, agora não. Esperar Socorro voltar. Mas o bebê não quis esperar. As dores começaram a vir em intervalos cada vez mais curtos. Eram como ondas de fogo que me varriam, me deixando exausta e trêmula. Tentei usar a corda que Lúcia tinha instalado para me sentar. Mas a dor era tão intensa que meus braços não tinham força. E então, no meio de uma contração particularmente violenta, senti um calor líquido e abundante escorrer pelas minhas pernas. Um som úmido, abafado, a bolsa, tinha estourado. O cheiro característico, adocicado, encheu o ar. A realidade me atingiu como um soco. Estava acontecendo. Ali, agora, sozinha, paralisada. A cesárea planejada, o hospital, os médicos, tudo isso estava a um mundo de distância. A natureza, com sua força bruta e indiferente, estava tomando as rédeas. E eu estava completamente à sua mercê. Gritei o nome de Socorro, um grito desesperado que se perdeu na noite. Ninguém respondeu. O silêncio lá fora era total. Olhei para a porta. A luz da lamparina na casa de Dona Zefinha, a uns 500 metros, brilhava como uma estrela solitária. Era a minha única esperança. E para alcançá-la, eu teria que fazer o impensável. A decisão de sair da rede foi um ato de puro desespero. Sabia que, uma vez no chão, não haveria volta. Seria o chão ou a ajuda. Com uma força que tirei do fundo da alma, agarrei-me à corda e me puxei, gemendo com o esforço e a dor da contração que me rasgava ao meio. Consegui sentar, ofegante, o coração batendo na garganta. O próximo passo era o mais difícil, me jogar para fora da rede. Fechei os olhos e me lancei de lado. O impacto no chão de cimento queimado foi duro, tirando o pouco de ar que eu tinha nos pulmões. Fiquei ali, atordoada por um instante. O frio do piso contrastava com o fogo que me consumia por dentro. O líquido da bolsa tinha encharcado minha camisola e o chão ao meu redor. Vamos, mundinha. Levanta, ou melhor, rasteja, disse a mim mesma, em voz alta. A voz saiu rouca, estranha. Apoiei os cotovelos no chão. Meus braços, embora cansados, ainda me obedeciam. Eram a única parte de mim que ainda tinha algum poder. Puxei meu corpo para a frente. 1 centímetro, depois outro. O atrito da minha barriga imensa no chão era doloroso. As pernas mortas eram um peso terrível, um lastro que eu tinha que arrastar. A porta da sala estava entreaberta. Levei o que pareceu uma eternidade para chegar até ela. Cada puxão era interrompido por uma nova contração,
que me obrigava a parar, a curvar o corpo, a morder o lábio para não gritar e gastar a pouca energia que me restava. O silêncio da casa era opressor. Eu só ouvia minha respiração, o som do meu corpo se arrastando e as batidas descontroladas do meu coração. Quando finalmente cheguei à soleira da porta, parei para recuperar o fôlego. O ar fresco da noite me atingiu o rosto. Olhei para o caminho à minha frente. A estrada de terra, irregular, cheia de pedrinhas e cascalho. E lá no fundo, a luz amarela da casa de Dona Zefinha. Parecia mais distante do que nunca. Deus, me dê forças, murmurei, e comecei a me arrastar para fora de casa. O chão de terra era 1000 vezes pior que o cimento liso. As pedras cortavam a pele dos meus joelhos e cotovelos. A poeira entrava no meu nariz, na minha boca, misturando-se com o suor e as lágrimas. Eu era um animal ferido, rastejando pela sua sobrevivência. No meio do caminho, uma das piores dores me atingiu, tão forte que vi pontos brilhantes na minha visão. Gritei, um som gutural, de pura agonia. Encostei a testa na terra fria, esperando a onda passar. Pensei em desistir. É aqui. Vou morrer aqui, no meio da estrada, como um bicho. A imagem era tão vívida, tão real, que por um momento eu a aceitei. Mas então, o chute. Um chute forte, violento, bem na altura das minhas costelas. Era como se o bebê estivesse gritando também, protestando, dizendo: "Não! Continue! Lute por nós!" Aquilo me deu uma nova onda de adrenalina. A raiva voltou. Raiva da minha condição, da minha solidão, da minha fraqueza. E a raiva me empurrou para a frente. Comecei a me mover com mais velocidade, ignorando a dor das pedras, o sangue que eu sentia escorrer dos meus joelhos. Eu não media o tempo nem a distância. Meu mundo se resumia ao próximo palmo de chão a ser conquistado. Minha visão se focava apenas na luz amarela, que parecia não chegar nunca. Eu conversava com o bebê em voz alta. "Calma, meu filho. A gente vai chegar. Tenha calma. Mainha tá indo." Falar com ele me mantinha sã. Me dava um propósito além da minha própria sobrevivência. Não sei quanto tempo levei. Minutos? 1 hora? Para mim, foi uma vida inteira. Meus braços tremiam de exaustão, meus músculos queimavam. Eu já não sentia mais a dor dos cortes. Apenas um cansaço profundo, mortal. Minha visão começou a ficar turva. A luz amarela se multiplicava em 2, 3. Eu estava a poucos metros da porteira de Dona Zefinha quando minhas forças finalmente se esgotaram. Meus braços cederam. Meu rosto bateu no chão. Não consegui mais me mover. Tentei gritar, mas o que saiu foi um sussurro fraco. "Zefinha. Socorro." Fechei os olhos. A escuridão era bem-vinda. Um alívio. É o fim, pensei. Eu tentei. Pelo menos eu tentei. E então, ouvi um som. O latido de um cachorro. Perto. E depois, uma voz. "Quem tá aí?" A voz de Zefinha. Abri os olhos com a última centelha de energia. Vi a porta da casa dela se abrir, a silhueta de uma mulher contra a luz. E antes de apagar de vez, consegui sussurrar mais uma vez. Ajuda. A consciência voltou em fragmentos. Primeiro, o som. Vozes agitadas, uma sirene ao longe, o barulho de um motor. Depois, a sensação. Mãos me tocando, me levantando. Eu estava sendo carregada. Abri os olhos e vi o rosto apavorado de Dona Zefinha sobre o meu. "Aguenta, mundinha. Socorro tá chegando." Eu estava na carroceria de uma picape velha, a do marido de Zefinha. Alguém tinha colocado um lençol velho debaixo de mim. A cada solavanco do carro na estrada esburacada, uma nova onda de dor me atravessava. Eu estava sendo levada, mas para onde? A cidade? O posto? Eu não sabia. Apaguei de novo. Quando acordei, a luz era forte, branca, artificial. O cheiro era de hospital. Estava numa maca em um corredor. Pessoas de branco passavam correndo. Ouvi trechos de conversas. 63 anos, ruptura de bolsa, parada na estrada, pressão 20/12, sofrimento fetal agudo. Eram palavras que eu não entendia completamente, mas o tom de urgência era claro. Uma enfermeira se aproximou, o rosto sério. "Dona Raimunda, a senhora está no hospital de Serra Talhada. Seu caso é muito grave. Precisamos fazer uma cesárea de emergência agora mesmo. A senhora entende?" Eu apenas assenti com a cabeça. Não tinha forças para falar. Onde estava Socorro? E meus outros filhos? Eu estava sozinha de novo. Levaram-me para uma sala fria, cheia de equipamentos de metal.
A luz sobre a minha cabeça era tão forte que tive que fechar os olhos. Senti uma picada no braço, outra nas costas. Meu corpo, da cintura para baixo, começou a formigar e depois ficou completamente dormente. Eu já não sentia minhas pernas, mas agora também não sentia a barriga, nem as contrações. Era um alívio e, ao mesmo tempo, assustador. Alguém colocou um pano verde na minha frente, bloqueando minha visão. Eu só via o teto e os rostos mascarados dos médicos e enfermeiros acima de mim. Ouvi o som de instrumentos, conversas rápidas e técnicas. Senti um puxão, uma pressão forte na minha barriga, como se estivessem me revirando por dentro. Mas não havia dor. O tempo se arrastava. Meu coração batia acelerado pelo medo. E se eu não acordasse? E se o bebê não sobrevivesse? Rezei todas as orações que conhecia. Pedi perdão pelos meus pecados. Me despedi em pensamento dos meus filhos. Chegamos, disse uma voz. Pressão caindo. Aumenta o soro. Senti mais um puxão, mais forte. E então, o som mais bonito e aterrorizante que já ouvi na vida. Um choro. Um choro forte, agudo, cheio de vida. Um choro que cortou o ar estéril da sala de cirurgia e foi direto para o meu coração. É um menino, anunciou alguém. Forte. Apigar 9. Lágrimas escorreram dos meus olhos quentes, incontroláveis. Eu tinha conseguido. Nós tínhamos conseguido. Ele estava vivo. Uma enfermeira de rosto gentil aproximou-se de mim, segurando um pequeno embrulho de panos brancos. Ela o encostou no meu rosto. Eu vi, por entre as lágrimas, um rostinho vermelho, enrugado, com uma boca minúscula que se abria e fechava em busca de ar e vida. Tinha um tufo de cabelo preto, lisinho. Era a coisinha mais linda e perfeita que eu já tinha visto. Oi, meu filho, eu sussurrei, a voz embargada. Bem-vindo. Ele parou de chorar por um segundo, como se tivesse ouvido a minha voz. Toquei sua bochecha com a ponta do dedo. A pele era macia, aveludada. Naquele toque, todo o sofrimento, toda a dor, toda a vergonha dos últimos meses desapareceram. Tudo valeu a pena. Levaram-no para longe, para ser limpo e examinado, e eu fiquei ali, na mesa, enquanto os médicos terminavam o trabalho. A exaustão finalmente me venceu. A adrenalina se foi, deixando para trás um cansaço profundo, abissal. Fechei os olhos e me deixei levar pela escuridão, mas desta vez não era a escuridão do medo, era a escuridão do descanso, com o som do choro do meu filho ecoando na minha memória. Acordei em um quarto. A luz era suave, filtrada por uma persiana. Havia um zumbido baixo de ar-condicionado. Eu estava numa cama de hospital, com lençóis brancos e ásperos. Um acesso de soro estava preso na minha mão. Tentei me mexer e senti uma dor aguda na barriga, uma queimação sob o curativo. A cesárea. Lembrei-me de tudo. O menino. O choro. Virei a cabeça e a vi. Socorro. Sentada numa poltrona ao lado da cama, dormindo com a cabeça tombada para o lado. O rosto dela estava abatido, marcado pelo cansaço e pela preocupação. Mas ela estava ali. Socorro. Chamei. A voz fraca. Ela deu um pulo, assustada. Quando me viu de olhos abertos, um alívio imenso inundou seu rosto. Mainha, graças a Deus, a senhora acordou? Ela se aproximou, pegou minha mão livre, os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, Mainha. Me perdoa por não estar lá. O Tiago, ele teve que ser transferido para cá também. Está internado com pneumonia. Se eu soubesse, se eu pudesse imaginar. Não foi sua culpa, minha filha. Eu disse, apertando a mão dela. Você foi cuidar do seu filho. E eu dei meu jeito. Deu seu jeito? Ela disse, entre o choro e um riso nervoso. Mainha, a senhora quase morreu. Se a dona Zefinha não tivesse ouvido o cachorro latir, os médicos disseram que foi um milagre a senhora e o bebê terem sobrevivido. A senhora perdeu muito sangue. A sua pressão estava nas alturas. Ela me contou o que aconteceu depois que eu apaguei. Zefinha e o marido me levaram até a estrada principal, onde encontraram uma ambulância que, por sorte, estava voltando de outra ocorrência. Foi essa ambulância que me trouxe para a Serra Talhada. Socorro só soube de tudo quando ligou para a casa de Zefinha, já no hospital com o filho, para dar notícias. O desespero dela, imaginando o pior, deve ter sido terrível. E ele? Perguntei, o coração ansioso. O bebê? Onde ele está? Ele está bem, Mainha. Está perfeito. Está no berçário. Lindo, gordinho. Parece um anjo. O sorriso dela ao falar do novo irmão era genuíno, cheio de amor.
Todo o medo e a vergonha tinham se transformado em um orgulho protetor. Naquele momento, uma enfermeira entrou no quarto, empurrando um bercinho de acrílico, e dentro dele estava o meu menino, limpo, vestido com uma roupinha amarela que o hospital forneceu, dormindo serenamente. Hora de mamar, vovó, disse a enfermeira, sorrindo. Ela o pegou com cuidado e o colocou nos meus braços. Ele era mais pesado do que eu imaginava. O cheirinho dele, uma mistura de leite e talco, era o melhor perfume do mundo. Aproximei-o do meu peito e, instintivamente, ele abriu a boca e começou a sugar. Uma onda de amor, tão forte e avassaladora, me percorreu. Era um sentimento que eu não sentia há décadas, mas que meu corpo e minha alma não tinham esquecido. Fiquei ali, olhando para ele, para cada detalhe do seu rosto. As pálpebras finas, os cílios longos, o narizinho arrebitado. Meus outros filhos nasceram em casa, na penumbra do quarto, com a ajuda da minha mãe. Este, meu caçula improvável, nasceu sob luzes cirúrgicas, pelas mãos de estranhos, em meio a uma crise. Mas o milagre era o mesmo. A sensação de ter uma parte sua, um pedaço do seu coração, batendo do lado de fora do corpo. Socorro observava a cena, emocionada. Ele é a sua cara, mainha. A gente já tem um nome para ele, eu disse, lembrando da nossa conversa. Ele vai se chamar Bento. Bento, repetiu Socorro, testando o nome. É perfeito. Bento Nogueira de Andrade, nosso pequeno abençoado. Naquele quarto de hospital, com minha filha ao meu lado e meu filho nos braços, eu me sentia em paz. A jornada tinha sido brutal, aterrorizante, mas o destino, o porto seguro, era mais bonito do que eu poderia sonhar. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia se voltaria a andar, como criaria um filho naquela idade, naquela condição. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo. Eu tinha Bento. E isso, por enquanto, era tudo o que importava. Os dias que passei no hospital foram como estar em uma bolha, um mundo à parte da minha realidade no sertão. A rotina era marcada pelos horários dos remédios, das refeições e, o mais importante, das mamadas de Bento. Ele era um bebê calmo, que só chorava quando estava com fome ou com a fralda suja. Passava a maior parte do tempo dormindo nos meus braços, um pizinho quente e reconfortante sobre o meu peito. Meus outros filhos vieram me ver. Expedito chegou primeiro, o rosto cansado da estrada, mas com um sorriso que eu não via há muito tempo. Ele olhou para o pequeno Bento no berço, sem jeito, como se não soubesse como reagir. "E aí, campeão?" ele disse, baixinho, passando o dedo grande e caloso na mãozinha minúscula do bebê. "Deu um susto danado na gente, viu? Vi em seus olhos que a vergonha tinha finalmente dado lugar ao amor de tio, ou melhor, de irmão." Lúcia veio no fim de semana, trazendo uma malinha com roupas novas para Bento, que ela tinha comprado na cidade. Eram macacões coloridos, meias pequenas como dedais. Ela chorou ao me ver, ao pegar o sobrinho no colo. "Ele é um guerreiro que nem a mãe dele", ela dizia, embalando-o com um carinho infinito. A ligação para os gêmeos foi a mais surpreendente. Socorro colocou o telefone no viva-voz. "Alô, Damião? É Socorro. Mainha quer falar com vocês." "Mainha, como a senhora tá? A gente soube do que aconteceu. Que susto!" A voz dele era uma mistura de alívio e culpa. "Estou bem, meu filho. E vocês têm um novo irmão", eu disse, a voz ainda fraca. Houve um silêncio do outro lado. Então, ouvi a voz de Cosme. "Um irmão? Meu Deus! E ele, tá bem?" "Está ótimo. É a coisa mais linda do mundo", respondi, sorrindo. "Mainha, desculpa a gente", disse Damião, a voz embargada. "A gente foi uns besta. Falou o que não devia. A senhora perdoa a gente? Já está perdoado, meu filho. Família é para isso. Agora, vocês tratem de vir conhecer o irmão de vocês assim que puderem." Aquele telefonema selou a paz na nossa família. Bento, antes de aprender a falar, já tinha me ensinado sobre perdão e união. Enquanto isso, meu corpo se recuperava lentamente. A dor da cesárea diminuía a cada dia, mas a paralisia nas pernas continuava a mesma. Os médicos vieram me examinar. O neurologista do hospital, um homem sério e de poucas palavras, fez uma série de testes. "Dona Raimunda, o que a senhora teve foi uma polirradiculoneuropatia, provavelmente uma variante da síndrome de Guillain-Barré, desencadeada pela gravidez", ele explicou, em uma linguagem que eu mal entendia. "É uma condição rara em que o sistema imunológico ataca os próprios nervos."
A boa notícia é que, em muitos casos, há uma recuperação. Pode ser total ou parcial, mas é um processo lento, que exige muita fisioterapia e paciência. Paciência. Era algo que eu tinha aprendido a ter. A possibilidade de voltar a andar, por menor que fosse, era uma luz no fim do túnel. Mas eu sabia que o caminho seria longo e difícil. A alta do hospital foi um momento de alegria e apreensão. Como seria a vida em casa? Como eu, sem poder andar, cuidaria de um recém-nascido? A resposta para essa pergunta veio na forma de uma cadeira de rodas. Uma cadeira simples, doada pelo serviço social do hospital. Quando me sentaram nela pela primeira vez, senti uma mistura de humilhação e gratidão. Eu odiava depender daquela máquina para me mover, mas ao mesmo tempo, ela era a minha liberdade, a minha chance de não ficar presa a uma cama ou a uma rede. A volta para casa foi uma festa. Vizinhos e amigos nos esperavam. Dona Zefinha tinha organizado um mutirão para limpar e ajeitar a casa para a nossa chegada. Havia comida na mesa, flores na janela. Fui recebida com abraços, com sorrisos, com olhares de admiração. A minha história, a minha luta, tinha tocado o coração daquelas pessoas simples. Elas não viam mais em mim uma aberração, mas um exemplo de força. E eu, sentada na minha cadeira de rodas, com Bento adormecido no meu colo, me senti, pela primeira vez em muito tempo, em casa. A adaptação à nova vida foi um desafio diário. A cadeira de rodas me dava mobilidade dentro de casa, mas o mundo não é feito para quem não anda. A porta do banheiro era estreita, a soleira da porta da cozinha era um obstáculo, e o quintal de terra batida era um terreno impossível, mas aos poucos, fomos dando um jeito. Expedito, numa de suas visitas, cimentou um caminho da porta da sala até a varanda. Socorro e Lúcia reorganizaram os móveis para criar mais espaço. E eu aprendi. Aprendi a me transferir da cadeira para a rede, a tomar banho sentada num banco de plástico, a cozinhar com Bento num canguru amarrado no meu peito. Cuidar de um bebê a partir de uma cadeira de rodas é uma coreografia complexa. Dar banho era a tarefa mais difícil. Socorro enchia uma bacia grande no quintal, e eu rolava a cadeira até lá, com Bento no colo. Juntas, nós o banhávamos, uma segurando, a outra ensaboando. Trocar fraldas na cama, amamentar na rede, tudo exigia uma nova técnica, um novo jeito de fazer. Foi exaustivo, frustrante, mas também incrivelmente recompensador. Cada pequena tarefa que eu conseguia realizar sozinha era uma vitória. Bento crescia forte e saudável. Era um bebê risonho, de olhos curiosos. Ele parecia entender a minha limitação. Desde cedo, aprendeu a se agarrar em mim com mais força, a se ajeitar no meu colo para que eu pudesse manobrar a cadeira. Ele era meu pequeno parceiro, meu companheiro de todas as horas. A fisioterapia começou alguns meses depois. Uma vez por semana, uma jovem fisioterapeuta vinha da cidade. Seus exercícios eram dolorosos e cansativos. Ela dobrava e esticava minhas pernas. Aplicava pequenos choques para estimular os músculos. No começo não havia resposta nenhuma. Minhas pernas continuavam mortas, inertes. Era desanimador. Muitas vezes, depois que a moça ia embora, eu chorava de frustração. "Tenha calma, mainha", dizia Socorro. O médico disse que era devagar, mas a paciência às vezes me faltava. Eu via Bento começando a engatinhar, explorando a casa, e sentia uma dor imensa por não poder correr atrás dele, por não poder pegá-lo no colo quando ele caía. Eu queria me ajoelhar no chão e brincar com ele. Queria ensiná-lo a andar, segurando em suas mãozinhas, e não podia. Foi Bento, sem saber, quem me deu o maior incentivo. Um dia, ele estava engatinhando pela sala e veio até a minha cadeira de rodas. Agarrou-se aos meus pés e, com um esforço tremendo, tentou se levantar, usando minhas pernas como apoio. E naquele momento, eu senti um espasmo, um pequeno minúsculo tremor no músculo da minha coxa direita. Fiquei sem ar. "Socorro!" gritei. Ela veio correndo. "O que foi, mainha? Aconteceu alguma coisa?" Minha perna. Eu senti minha perna se mexer. Ela não acreditou de primeira, mas eu insisti. Coloquei minha mão na coxa e pedi que Bento tentasse se levantar de novo. Ele o fez e lá estava. Um leve contrair do músculo, quase imperceptível, mas para mim foi como um terremoto. A partir daquele dia, a fisioterapia ganhou um novo sentido.
Eu fazia os exercícios com uma determinação feroz. Pedia a Socorro que me ajudasse a repeti-los várias vezes ao dia. Eu via no pequeno esforço de Bento para ficar de pé o meu próprio esforço para fazer o mesmo. Nós estávamos aprendendo a nos mover juntos, ele para a frente, eu para cima. A esperança, que andava tão tímida, voltou a florescer no meu peito, forte e viçosa como a vegetação depois da primeira chuva. O progresso era lento como o gotejar de uma torneira, mas era constante. O espasmo na coxa se tornou um movimento voluntário. Semanas depois, consegui dobrar o joelho direito por conta própria. Cada pequena conquista era celebrada como um título de campeonato. Lúcia e Expedito ligavam ansiosos, querendo saber das novidades. Os gêmeos, quando vieram do sul para as festas de fim de ano, ficaram boquiabertos ao me verem conseguir ficar de pé, apoiada em 2 barras que Expedito havia instalado na parede da sala. Foi um ano inteiro de luta, de exercícios diários, de dor e de pequenas vitórias. Enquanto Bento aprendia a dar seus primeiros passos, firmando-se nos móveis, eu aprendia a reabilitar os meus. Era uma imagem poética e, ao mesmo tempo, dolorosa. A avó e o neto, em fases opostas da vida, compartilhando a mesma jornada de descoberta do movimento. Ele deu os primeiros passos sozinho no dia em que completou 1 ano. Cambaleou do sofá até a minha cadeira de rodas, os bracinhos abertos, um sorriso banguela no rosto. Caiu nos meus braços e eu o abracei com força, chorando de alegria por ele e de tristeza por mim. Mas eu não desisti. A fisioterapeuta trouxe um andador, daqueles de alumínio para idosos. No começo, eu só conseguia me arrastar com ele, as pernas tremendo, o suor escorrendo pelo meu rosto. O peso do meu corpo parecia insuportável, mas a imagem de Bento correndo pela casa era o meu combustível. O dia em que consegui atravessar a sala com o andador, da minha cadeira até o sofá, foi um marco. Socorro e Tiago aplaudiram. Bento, sem entender direito, imitou os aplausos rindo. Sentei-me no sofá, exausta, mas com o coração transbordando de um orgulho que eu não sentia há muito tempo. Eu estava reconquistando meu corpo, meu espaço, minha vida. Bento crescia um menino esperto e apegado a mim. Como eu não podia correr, desenvolvemos nossas próprias brincadeiras. Sentados no chão da varanda, passávamos horas brincando com carrinhos feitos de lata, contando histórias, observando as formigas. Ele era meus pés e minhas mãos. Pega aquele copo pra vovó, meu filho. Fecha a porta, Bento. E ele ia, feliz em ajudar. A história da minha gravidez e do meu rastejar pela estrada foi se tornando uma espécie de lenda familiar, contada em voz baixa para os netos mais velhos. Para Bento, no entanto, era apenas a história de como ele nasceu. Ele não via nada de extraordinário naquilo. Para ele, era normal ter uma mãe-avó que andava com dificuldade. Era o mundo dele. A comunidade também se acostumou com a nossa nova realidade. Eu, com meu andador, e Bento, segurando na minha saia, nos tornamos uma visão comum nas ruas do distrito. Eu voltara a ir à venda, à igreja, a sentar na calçada com as vizinhas. A diferença é que agora eu não era mais a pobre coitada ou a mulher milagrosa. Eu era apenas a Mundinha, mãe de Bento, uma mulher que, como tantas outras no sertão, aprendeu a ser mais forte que o seu destino. A recuperação nunca foi total. A perna esquerda continuou mais fraca, com um formigamento crônico. Abandonei o andador por uma bengala, que se tornou minha companheira fiel. Meu andar era lento, manco, mas era o meu andar. Eu caminhava. E isso, para quem se arrastou no chão, era a maior liberdade do mundo. Os anos passaram como o vento que levanta a poeira da estrada. Bento se tornou um rapaz bonito, alto, com os olhos escuros de Antônio e o sorriso fácil que, graças a Deus, não era do pai dele. Era inteligente, bom na escola, respeitador. Era o orgulho da minha vida. Minha casa, antes silenciosa, encheu-se de vida novamente. Eram os amigos de Bento que vinham jogar bola no quintal, as namoradinhas que ele trazia para eu conhecer, a música alta que ele gostava de ouvir. Eu, sentada na minha cadeira de balanço na varanda, com a bengala ao lado, observava tudo com um sorriso no rosto. Eu não era mais a provedora, a que lutava para pôr comida na mesa. Eu era a matriarca, o porto seguro, a referência. Meus filhos, já com seus próprios cabelos brancos, vinham me pedir conselhos. Meus netos me contavam seus segredos. E Bento era meu confidente.
Ele nunca teve vergonha da nossa história. Pelo contrário, quando ficou mais velho, pediu que eu contasse tudo, em detalhes. Ele ouvia, atento, os olhos fixos em mim. Não havia pena no seu olhar, mas uma admiração profunda, um respeito que era a base do nosso amor. Mãe, ele me chamava de mãe, nunca de avó. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Eu não sou forte, meu filho. Eu só fui teimosa. Eu respondia. É a mesma coisa. Ele dizia sorrindo. Quando Bento terminou o ensino médio, veio com uma notícia que me encheu de orgulho e de medo. Ele havia passado no vestibular, para medicina, na capital, em Recife. Meu coração se apertou. Recife era tão longe. Significava que ele iria embora, que o meu menino, a razão da minha luta, ia bater asas e voar para longe do ninho. Era o curso natural da vida, eu sabia. Criei todos os meus filhos para o mundo. Com ele não seria diferente, mas doeu. Medicina, meu filho? Que coisa bonita, eu disse, escondendo a minha melancolia. Você vai ser um grande médico. Eu quero ser, ele disse, sentando-se aos meus pés, como fazia quando era criança. Eu quero ser como aquele Dr. Ricardo, que ajudou a senhora. Quero poder ajudar as pessoas em lugares onde a ajuda demora a chegar. Talvez eu possa descobrir o que aconteceu com a senhora, porque suas pernas ficaram fracas. As palavras dele me emocionaram. A minha dor, a minha luta, tinham plantado nele a semente do cuidado, da compaixão. A minha história não terminaria em mim. Ela continuaria nele, no trabalho dele, nas vidas que ele, um dia, ajudaria a salvar. A despedida foi difícil. A família toda se reuniu. Fizemos uma festa com bolo, com forró. Eu o abracei na porta, tentando ser forte. Se cuide, meu filho. E estude. Estude muito. E não se esqueça de suas raízes, nem da sua velha mãe. Eu nunca vou esquecer, mãe. Eu ligo todos os dias. Ele prometeu, com os olhos marejados. Vi o ônibus partir, levantando poeira. Fiquei ali, na varanda, acenando, até o ônibus sumir na curva da estrada. A casa ficou silenciosa, vazia. A dor da ausência era grande, mas o orgulho era ainda maior. O menino que nasceu do improvável, que sobreviveu contra todas as estatísticas, estava indo realizar seu sonho. E eu, a velha que rastejou para lhe dar a vida, tinha cumprido a minha missão. A vida sem Bento em casa foi um reajuste. O silêncio voltou a ser meu companheiro, mas não era mais um silêncio de solidão, e sim de contemplação. Eu tinha minhas memórias, minhas rotinas. Socorro continuava a vir todos os dias, mas agora era mais para me fazer companhia do que para cuidar de mim. Eu me virava bem com minha bengala. Cozinhava, cuidava das minhas plantas, remendava roupas. Bento cumpriu sua promessa. Ligava todos os dias. Contava sobre as aulas, sobre os professores, sobre a vida na cidade grande. Eu ouvia sua voz, agora mais grossa, de homem, e imaginava seu rosto, seus gestos. Nas férias, ele voltava. A casa se enchia de alegria de novo. Ele trazia livros, histórias e um abraço apertado que curava qualquer saudade. Numa dessas férias, ele me trouxe um presente. Era um gravador. Mãe, eu quero que a senhora conte a sua história de novo. Mas desta vez, quero gravar, para eu nunca esquecer. E para que um dia, meus filhos possam ouvir a voz da bisavó deles. Achei a ideia estranha, mas concordei. Sentamo-nos na varanda, como tantas vezes, e eu comecei a falar. Comecei pela madrugada quente, pelo chão de terra batida. Falei da dor, do medo, do rastejar. Falei da vergonha, do julgamento, da paralisia. Falei do hospital, do choro dele, do amor que nasceu junto. Falei da recuperação, das pequenas vitórias, do orgulho que sentia dele. Enquanto eu falava, eu revivia tudo. E pela primeira vez, vi a minha história não apenas com os meus olhos, mas com os olhos de quem ouve. E entendi o que as pessoas viam em mim. Não era milagre. Dona Zefinha estava errada. Milagre é coisa que acontece sem esforço. É obra divina. O que aconteceu comigo foi diferente. Foi obra humana. Foi a teimosia de um corpo que se recusava a morrer. A força de uma mãe protegendo sua cria. Não foi milagre. Foi resistência. Quando terminei de falar, eu estava chorando. Bento também tinha os olhos úmidos. Ele desligou o gravador e segurou minha mão. Obrigado, mãe. Obrigado por tudo. Anos depois, Bento se formou. Um médico. O primeiro da família.
A cerimônia de formatura foi em Recife, num teatro enorme, cheio de gente. Meus filhos e eu fomos. Eu, na minha melhor roupa, com a minha bengala, sentei na primeira fila. Quando chamaram o nome dele, Bento Nogueira de Andrade, e ele subiu no palco para pegar o diploma, meu coração quase explodiu de tanto orgulho. Ele olhou para mim, daquele palco iluminado, e sorriu. E naquele sorriso, eu vi toda a nossa jornada. O rastejar, a dor, a luta, a superação, tudo estava ali. Bento não ficou na capital. Depois da residência, ele voltou. Voltou para o sertão. Não para o nosso distrito, que já tinha um posto de saúde melhor, mas para uma cidadezinha ainda mais isolada, ainda mais carente. Ele montou um pequeno consultório e se dedicou a cuidar daquele povo esquecido, que, como eu um dia, só contava com a própria força e com a fé. Ele se casou com uma enfermeira, uma moça boa, e me deu 2 netos, 2 meninas lindas que me chamam de Bisamundinha. A minha vida, que parecia ter chegado ao fim naquela noite de desespero, tinha se multiplicado, florescido de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Hoje, estou com mais de 80 anos. O tempo marcou ainda mais meu rosto, branqueou o que restava de escuro nos meus cabelos. Meu andar é ainda mais lento. A bengala é mais do que um apoio, é uma extensão do meu corpo. Passo a maior parte dos meus dias aqui, na minha cadeira de balanço, na varanda da minha casinha de taipa, que agora tem uma rampa de cimento na entrada, feita pelos meus netos. Daqui, eu vejo o mundo passar. Vejo as crianças correndo na estrada de terra, levantando a mesma poeira que um dia testemunhou a minha agonia. Vejo o sol nascer e se pôr sobre a caatinga, pintando o céu com as mesmas cores que me deram esperança. A vida continua, com ou sem a gente. Às vezes, quando a noite cai e o silêncio se instala, eu fecho os olhos e ainda sinto o calor daquela terra nas minhas mãos, a aspereza das pedras nos meus joelhos. A memória do corpo é uma coisa poderosa, mas a lembrança não me traz mais dor. Traz uma espécie de paz. A paz de quem foi até o inferno e voltou. A paz de quem sabe o verdadeiro tamanho da sua força. Eu não sou uma santa nem uma heroína. Sou apenas uma mulher do sertão, que a vida testou de um jeito duro. Aprendi que a força não está em nunca cair, mas em se levantar. Ou, quando não se pode levantar, em se arrastar. Aprendi que o corpo da gente pode fraquejar, pode trair, mas a vontade, a teimosia de viver, essa é uma força que vem de outro lugar. Quando meus bisnetos sentam aos meus pés e pedem para eu contar a história de como o avô deles nasceu, eu conto. Eu conto para que eles saibam que a vida nem sempre é fácil, que às vezes a gente precisa rastejar, mas que no fim do caminho, se a gente não desistir, pode haver uma luz esperando, pode haver um choro de criança, um recomeço. Essa foi a minha história, a que eu rastejei para poder contar. Se ela tocou você de alguma forma, se lhe fez pensar na força que a gente nem sabe que tem, então o meu esforço valeu a pena. Deixe sua marca aqui, um comentário, uma curtida, e se inscreva para que outras vozes, como a minha, que vem do pó da terra e da força do coração, continuem a ser ouvidas. Porque toda vida, por mais simples que pareça, guarda uma história que merece ser contada. E a minha, bem, a minha só prova que nunca é tarde demais para nascer de novo.